Bem-vindo ao Microcast Anti-Improviso. Eu sou a Verônica, gerente de projetos da Chá. Eu sou o Lincoln, do comercial da Chá. E meu nome é Ben Martin, sou estrategista de agromarketing digital. E hoje a gente tem uma pergunta bem legal. Por que meu tráfego não gera lead qualificado? A razão é um monte, né? Um monte. Ô, Lincoln, deixa eu, antes de dar um passo para trás aqui, eu vou te perguntar um negócio. Você que trabalha no comercial, cara, o que você considera um lead desqualificado? É um lead que não atende a parâmetros dos serviços que a gente presta, que não está com uma maturidade suficiente para adotar as nossas metodologias. Também ele não tem um poder de investimento para evoluir no projeto que a gente oferece, desqualificando em vários aspectos e acaba não tendo um time que condiza com o que é necessário para implantar o projeto no dia a dia. Foi interessante eu falar isso para o Lincoln, pessoal, porque olha só que interessante, Verônica e Lincoln. As pessoas confundem o que é um MQL, um lead qualificado pelo marketing, do que um SQL, um lead qualificado por vendas. Eles são etapas da jornada diferentes. Então, a gente precisa isolar eles para explicar o que é cada um. O que é um lead qualificado pelo marketing? Então, um lead qualificado pelo marketing é o produtor rural que tem um conjunto de características que tornam ele um potencial cliente. Geralmente, são 3 características. Característica número 1, ele é quem dentro da fazenda? Dono, é um capataz, é um gerente, é quem? Ah, é um gerente. Então, cargo a gente pode colocar? Cargo. Segundo, o que ele planta ou qual é o manejo dele, né, e tal, né? Se ele planta, qual é o manejo? Então, o que ele planta, o manejo, é a cultura e tal. Terceiro, área, ou no caso de animais, é o número de animais em fazenda, número de vacas em lactação, ou área, tamanho da área em hectare. Se você tem essas 3 informações que você coloca dentro de um parâmetro, então ele tem que ter X cargo, tem que trabalhar com X cultura e ter no mínimo X hectare, que é o que ele vai ter o potencial de compra para a nossa empresa. Ah, mas eu vendo para todo mundo e tal. Então, mas aí todo mundo é lead qualificado pelo marketing. Então a gente tem que determinar quem é e quem não é qualificado através de características daquela fazenda ou de uma revenda. Ah, uma revenda, beleza, tem que ter X anos de mercado, precisa ter não sei o que, não sei o que lá. Ah, precisa ter X vendedor, enfim. Você vai determinar pelo menos 3 itens para qualificação. Se ele passar nesses 3, a gente ainda pode nivelar eles. A gente pode colocar MQL, aí eu costumo chamar de só lead qualificado pelo marketing, né? MQL, Super MQL e Mega MQL. Por que eu costumo separar esses 3? Porque a gente vai ter a priorização na hora de abordar esse lead. Então, um MQL é o que tem os requisitos mínimos. O Super MQL é que ele já é acima da média, é geralmente o cliente que a gente mais quer atender. E o Super MQL é aquele que se cair, até a minha avó precisa saber que ele caiu aqui no meu pipeline de vendas aqui para poder converter. Senão não vai, senão eu não vou conseguir converter ele. Tem que dar prioridade, tem que dar toda a atenção para ele. Então, olha só que interessante a gente nivelar aí os MQLs. E aí, Lincoln, faz mais sentido a gente falar de lead qualificado pelo marketing. Se o marketing te entrega um lead com esses conjuntos de características e com isso, eu posso falar que o marketing está te entregando um lead qualificado? Com certeza. É que essa que é o grande embate, assim, né? Que às vezes o embate surge entre comercial e marketing justamente por essa falta de entendimento. A gente tem que entender o quanto de lead que chega que tem um percentual de aproveitamento para a equipe comercial, que são os SQL. Né? Então, tipo, o MQL é o que chegou, né, de qualificado pelo marketing, com os parâmetros do marketing, e chega para o comercial. Então, se o comercial tem esse entendimento de que a gente tem que ter essa discussão no sentido de melhorar o percentual de aproveitamento de SQL, aí sim a discussão começa a fazer sentido e começa a ser evolutivo, né? Então eu vejo sempre isso, né? Isso daí sempre causa uma... Realmente vai ter um caminho evolutivo em relação a isso, né? Ele não vai parar vai minimizar um monte de briga que tem entre comercial e marketing nesse aspecto, né? Claro que existem outras brigas, que é importante essa briga, né? Para todo mundo discutir ideia. Tem outras brigas aí, mas é isso que, né?
nesse primeiro momento. É a principal, né? E aí, quando a gente vai para o nível de SQL, que já entra dentro da venda, né, que é o Sales Qualified Lead, né, o lead qualificado por vendas, a gente pode colocar 3 parâmetros que o comercial vai determinar se aquele lead está pronto ou não para comprar. O marketing, ele define se ele tem a capacidade de ser um cliente. O comercial, o último contato do marketing é, ele tem capacidade para ser um cliente? Tem. Então, comercial. Aí o comercial vai falar, ele está no momento para ser cliente? É isso que ele vai analisar. Então, ele analisa 3 coisas. Enquanto o marketing analisa aqueles 3 campos, a vendas ele vai analisar uma coisa um pouco menos tangível. O primeiro é se ele consegue o contato, ou seja, consegue falar com ele, se comunicar com ele. Quer dizer, ele tem o número, tem o telefone, tem o e-mail, tem enfim, o endereço da fazenda, qual é o DDD dele, qual é o número de telegrama dele, enfim. Enfim, ele sabe qual que é todo o contato, mas ele não consegue contato. Tá? Então, esse é um ponto. Se ele não consegue, ele não é um lead pronto para comprar, depois de várias tentativas. Segundo, esse lead, ele está no momento certo para comprar? Então, às vezes, por exemplo, ele não está no momento, ele está explorando possibilidades para o futuro. Então, ele não está no momento. Ele é um potencial cliente, mas não está no momento. E o terceiro é grana, se ele tem ou não grana. Se o marketing tenta validar contato, validar o momento e validar a grana, na maioria das vezes, nesse primeiro contato, nessa primeira conversão fundo de funil, enfim, né, já diria levantada de mão, ou seja, que o produtor quer falar com o comercial, ele pode espantar o lead. A taxa de conversão vai lá embaixo, a gente não consegue... mas isso não vai trazer lead qualificado? Vai, mas as oportunidades de onde aquele lead está quase no momento, que faz falta um empurrãozinho de boa fé, né? Não estou falando nada aqui de enganar o cliente, mas um empurrãozinho de boa fé, que é perder alguns medos, ele pode entrar no momento ou mudar a cabeça dele e falar, puxa, realmente isso aqui é uma prioridade para mim, eu preciso resolver isso. O momento, o marketing ele só acelera na nutrição. Agora, se ele é um lead que você está fazendo lá, ele clicou no anúncio do Instagram, ele foi direto para o WhatsApp ou, sei lá, preencheu um formulário e o comercial vai ter que falar com ele, geralmente, esse cara a gente não conseguiu medir se ele tá com tempo para falar com a gente, se ele está no momento certo de compra ou se ele tem grana para comprar. A gente não vai saber isso. O marketing é impossível ele descobrir isso. E aí só vendas vai precisar saber. E aí vendas é estatística. Eu vou tentar contato com 100 pessoas, para, sei lá, 50 tá no momento, e dessas 50, 5 tem grana para comprar e tem esses 3 fatores, e aí vai para uma proposta, né? Ou seja, as 50 podem ir para uma proposta, e aí, ou 10 ir para uma proposta, e 5 ou 2 ir lá e compra. Né? Então vai depender ali da tua metrificação da tua jornada de vendas. Quando a gente fala que o lead não é qualificado, a primeira coisa que a gente precisa olhar é isso. Independente de campanha, independente de anúncio, independente de qualquer outra coisa, a gente precisa definir isso. Definiu isso? Aí existem outros níveis. Outras coisas que a gente vai analisar se é ou não, o lead está vindo ou não qualificado. Ô, Ben, você falou um negócio legal aí, que é essa questão da diferença de comunicação e de objetivo do marketing das vendas, né? Porque a venda, ela tem um objetivo ali de saber até tal ponto. Depois disso, não cabe mais a ela, né? Então, eu já vi particularmente vendedor em outras empresas falando, o marketing não manda lead bom, mas o que seria o lead bom, né? Então, aqui você acabou de explicar que ambos os setores têm que qualificar de formas diferentes, comunicações diferentes. Então, acho que é legal pontuar isso, porque nem todo mundo tem esse entendimento. Né? Exato. E aí o cuidado que a gente vai ter que analisar, depois que tudo isso foi determinado, é o meio entre MQL e SQL, quanto que a gente está perdendo de lead? X%. Legal. Aí a gente vai entender o porquê o SQL não está funcionando. É o momento, é grana ou é a tentativa de contato? E cada um deles vai ser resolvido de maneiras diferentes. Entendeu? Se é o momento, então talvez ele não esteja tão urgente para ele comprar. Será que o marketing pode fazer alguma coisa para tornar mais urgente aquele problema? Como que ele pode fazer isso? Eu não estou conseguindo contato. Eu tenho que aumentar o meu volume de tentativas? De repente é isso que vai resolver o problema. Ou encurtar o tempo de transferência do marketing para vendas. A gente chama isso de TME, tempo médio de espera do lead. Ou, se o cara não tem grana, a gente, de repente, mapear outras coisas. Será que aqueles parâmetros de o manejo,
o cargo e o hectare estão compatíveis com o valor do que você está vendendo? Ou a empresa está se posicionando como marca que ela vai custar, que o produtor já vem esperando que vai custar mais caro? Então, é um posicionamento de valor. E aí fala, não, é mais caro, mas está justificado que é mais caro. Olha a estrutura dos caras, olha o tipo de produto, olha a empresa como ela se posiciona no mercado. Então, ela vale mais pagar por isso? Essa percepção está ok? Aí, algumas dessas responsabilidades são do marketing, algumas responsabilidades são de vendas. Então, por exemplo, imagina que todo mundo não tem grana. Pode ser a precificação do produto, pode ser a maneira como o vendedor está apresentando o produto, ou pode ser que o marketing está ruim, e aí quando chega lá, fala, não vale tudo isso, estou fora. Então, a percepção de valor tem que ver como é que está no marketing, como é que está vindo de vendas. Tá vendo como depois, o que o Lino falou, existem várias brigas, mas é isso que a gente vai analisando entre isso aqui é só o meio, tá? Que eu estou avaliando entre MQL e SQL. Só o meio. E é bem isso, né? Tipo, depois tem um aspecto estrutural, né, de educacional da equipe comercial, que às vezes é uma discussão daí muito longa. Vale para um outro episódio. E se a gente partir, Verônica, para a premissa de que a culpa é do marketing, realmente está tudo alinhado, está vindo os leads nas características certas, porém tá vindo muito spam, tá vindo muito lead ruim, tá vindo muita coisa, muita sujeira ali no meio, muito cascalho naquela terra. E aí, né? Eu acho que essa é uma pergunta pertinente. Eu acho que você frisou num ponto que é muito importante na questão de você colocar o teu posicionamento de marketing na questão da qualidade. Seu caso, se você vende um ticket alto, né, o teu produto tem um ticket alto, então, você focar na qualidade, para melhorar a qualidade dos teus leads, é um grande ponto. Às vezes, essa parte conceitual, ele pode, né, dar um suporte muito, muito grande para melhorar essa qualidade, e você ter vários materiais ricos aí que acabam filtrando. Você incrementar com cada vez mais filtros aí, tipo marketing conversacional, bots, né, para você ir qualificando mais e melhorar essa qualificação em vários aspectos, não só conceitual, questão de conteúdo, né? Mas em termos de ferramentas também que te auxiliem nessa melhoria de qualificação, né? Então, o criativo também seria interessante, né? É muito melhor você, se você fala que o ponto final é a venda, né? Às vezes é muito melhor você aumentar as tuas vendas atraindo menos lead, do que você atrair muito mais lead, e você fica nesse embate até corrigir essa rota, e você ter menos vendas. Então, exato. A gente está falando aí de qualidade do cascalho, né? Eu estou lembrando de um episódio recente que a gente gravou, que o Ben estava falando do Nordeste, né? Da palavra fertilizante. E que chegava muito spam, né, para o cliente lá. Então, às vezes, melhorar também a qualidade dos anúncios, né? Pode mudar muito a qualidade do lead, porque uma palavra fez toda a diferença lá, né? Então, às vezes, a imagem que você está usando não conecta, ou a frase ou a palavra que você está usando não conecta com aquela região, com aquele produtor. Então, isso também eu acredito que pode ajudar aí na qualificação, né? Mas aí que a gente entra em outro aspecto que é realmente, como você falou, que citou antes, questão do tempo de atendimento. Às vezes há uma confusão uma defesa do comercial muito grande, do lead desqualificado, mas que aí ele relaciona a quantidade que o marketing está falando que está chegando com a falta de atendimento dele. Então aí acaba enganando um número, né? Porque na verdade não é a falta de lead qualificado, mas simplesmente um desenvolvimento inadequado da equipe comercial. Muitos times comerciais não vão ter a capacidade de atender o lead do digital, porque é uma dinâmica diferente, é uma abordagem diferente, precisa de mais tentativas, e o comercial vai falar, não tenho tempo para isso. Mas se você está indo para o jogo do digital e quer fazer o digital dar certo, diminuir o custo de aquisição do cliente, ele é um funil. Então, você vai ter bastante gente chegando, você vai peneirando até pingar a venda. Só que aí, uma vez que pingou a venda, ela vai ser mais consistente. E os outros leads que talvez não estavam no momento, você recupera. Então, existe toda uma dinâmica que vai tornando aí juros compostos para vocês. Só que o início é muito ruim, porque ninguém está acostumado a atender tanta gente desqualificada. Por quê? Porque é normal. Se você entrar numa loja de um shopping, quantas pessoas vão entrar
pedir para você desdobrar um monte de roupa e quantas pessoas vão ir lá e realmente comprar alguma coisa. É estatístico. Então, dentro das vendas através do digital, também ela é estatística. Ela muda um pouco do campo. O campo também é estatístico, mas muda um pouco mais. Porque existe lá relacionamento, etc, etc. Então, às vezes, o teu time comercial ele é incompetente. O que é uma pessoa incompetente? Que não tem as competências, ou seja, as qualidades, os conhecimentos necessários para converter o lead do digital. Ele é incompetente digital, tá tudo bem. Então, o que a gente precisa fazer? Torná-lo competente, treinar. Exato. Ou criar um núcleo para novas pessoas assumirem, em vez de pegar um macaco velho lá e botar lá, não, pega alguém novo. Sim. Né? Pega alguém novo, coloca lá, vai treinando, vai alinhando, até que faça algo nesse sentido. E deixa os experientes, os mais velhos, talvez né, os com mais tempo de estrada, ir lá só visitar o produtor. Então, marca uma, né, ir lá para visitar. Mas aí a gente está entrando em vendas. Vamos voltar aqui para o MQL, senão a gente pode muito do assunto. Exato. Uma outra coisa que eu queria acrescentar dentro de MQL, que eu acho que é relevante a gente falar aqui, o lead qualificado, você também pode acabar aquecendo esse lead. E o Lincoln mencionou que a gente pode usar materiais ricos, a gente pode conquistar o lead em outra camada da jornada do cliente. Porque qual que é a camada que as pessoas mais investem dinheiro? O fundo, né? Eu exibo o meu produto, a pessoa clica e ela compra. Seria tão maravilhoso se 90% dos casos fosse assim. Mas não é. É menos, bem menos. Então, talvez pegar o lead em outra camada e educando e aquecendo ele para depois a gente conseguir fazer isso. É igual comida, né? A gente vai cozinhando. Bom, quando chegou no ponto, aí eu sirvo. Né? Então, sim, o marketing pode cozinhar esse lead, por assim dizer, até que ele chegue no ponto para levar para o comercial. E existem ferramentas para você olhar, a gente chama de lead score, né? Que vai pontuando o lead até ele chegar em tal lugar e tal, e aí você consegue já começar. Então, você pega ele mais barato em um outro momento e prepara ele para o momento de compra, e aí você aborda ele. Isso também, no médio prazo, tende a dar, né, médio e longo prazo, tende a dar a mais resultado. No curto prazo, é tráfego pago e lead caindo no volume para até você conseguir fazer as primeiras vendas para você bancar essa outra estrutura que vai de médio e longo prazo. Então, existe uma construção para que você tenha um crescimento de leads qualificados, tanto para marketing como para vendas, para que você consiga converter melhor. Né? Show de bola. E para finalizar, eu queria que vocês dessem uma dica, um conselho para quem está investindo e está recebendo muito lead desqualificado. Né? Porque tem gente que, vai ser só uma campanha de tráfego ali, vou colocar para rodar, acha que é simples, acaba gastando dinheiro, né? Tá chegando gente, mas não é quem tá comprando. Então, que dica vocês dariam para essas empresas aí que estão fazendo esse trabalho dessa forma? Se você mirar somente em tráfego pago, sem você ter um conteúdo consistente, você ter uma estratégia definida que fale com o seu público corretamente, então é um caminho errado. Né? Você tem que realmente conciliar toda a estratégia de tráfego pago e tentar cada vez mais qualificar esse lead através do teu posicionamento digital. E para mim são 3 coisas diretas. Alinhar o que é um MQL, diminuir o tempo médio de espera desse contato e depois você ter uma cadência de tentativas de abordagem. Se você tem esses 3, o marketing consegue corrigir o resto. Esses 3 bem feitinhos, o resto o marketing consegue corrigir. Bom, e a gente quer saber de você. Quer falar, Bê? E agora eu quero saber de você que assistiu a gente até agora, pegou essas dicas. O que você tem feito aí na sua empresa, né? Conta aqui pra gente que a gente quer ler. E também vai ajudar outras pessoas que assistem esse vídeo a ler também seu comentário e aprender com você também. Siga nosso perfil, ativa o sininho, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Um abraço. Valeu. E até mais. Valeu. Até mais.